O título para este trabalho é O Tenebrismo da Casa de Ler no Escuro. Tenebrismo, tenebrário, trevas, no escuro, é uma questão de pintura. O livro é todo muito tenebrista, quer dizer, não só sematicamente, mas nos pretos e brancos. Muito bom, este livro de Maria Azanha é tecido em negativo e minimalista. Parece que o universo cabe em um só verso. Ao entrarmos no campo semântico, o da pluralidade de interpretações que a obra de arte consente, podemos defrontar-nos com o máximo contido no mínimo. Um pequeno livro tece uma rede de alusões ao século, eu tenho 21, mas é mais do que isso, em diversas vertentes, entre as quais o retrato do indivíduo, da família, da sociedade, o papel representado pelos Estados, a situação apocalíptica em que se encontram países e nações e uma Europa que posa desnuda e morta. São 33 rápidos poemas, o último com apenas 2 linhas, últimas palavras que apelam para a maior desgraça humanitária da Europa nos nossos dias. Fruto, aliás, de conflitos internacionais e que podem agravar-se. Intitula-se Migração e é por esse final que principio. Limparam nossos lábios com a poeira do deserto, cada um que sai, que leva as últimas palavras. Não significa o total de 33 poemas que precisemos de os dividir ou multiplicar para alcançarmos pela matemática alguma revelação mais substancial. Não. Se aos 33 acrescentarmos o poema contínuo da página 49, logo verificamos que a revelação não é de números, sim de nomes. Isto parece uma conversa de sociedade secreta e é. Então, a nossa necessidade será de acrescentar Herberto Helder a vários autores interpelados no livro. Ao contrário de Herberto, que fica na zona escura, sem o nome explicitado, como convém ao poeta obscuro, traz o nome expresso, entre outros, Rainer Werner Fassbinder, realizador de As Lágrimas Amargas de Petra von Kant, Jesus Cristo, Arthur Rimbaud, Pier Paolo Pasolini e também o pintor alemão Heinrich Hoffmann, conhecido pelas suas várias representações de Cristo, algumas das quais, se o não são, parecem ser fruto das técnicas do claro-escuro próprias da estética realista. Então temos, para começar, um lado escuro dos tempos, anunciado pela queda no poema inaugural, visualizada no poente. Não é um anjo que cai, como logo o pensamento decide, e o segundo poema confirma em título o anjo do desastre, nem o mais rutilante de todos os corpos celestes, nem é do sujeito lírico a queda. O que cai é a matéria-prima da obra ao negro que Maria Azanha oferece à nossa sensibilidade neste pequeno livro. Cai então o poema, maior dos símbolos, visto que contém todas as suas criaturas, afetos e referências. Vou ler esse poema, Queda. Cheguei há poucas horas. Os sons do mundo são carvões acesos no meio do escuro. Minha boca gizada a diamantes de sangue rasga poentes com lenços negros de seda. A linha do horizonte é uma águia vermelha. O poema tomba. Tomba o poema negativo, como um retrato antes de ir aos sais de revelação na câmara escura e de circunadas, ou seja, aquilo que é residual se opõe ao sim, aquilo que recebe carga elétrica contrária à positiva. Capa a preto e branco, com predominância do negro, e muitos versos é referência à noite, e cenários com pouca luz deixam adivinhar uma oposição.
Aliás, já o título, A Casa de Ler no Escuro, é tenebrista. Porém, as trevas só se concebem por contrastarem com o dia claro. Essa é a técnica vinda da Maria Azanha pintora, imagino. Ela é pintora, não sei se todos sabem. Que me leva a falar do tenebrismo, que conhecemos sobretudo de Caravaggio. Consiste ele em banhar em tintas escuras grandes superfícies da tela para fazer sobressair as carnações claras. Podemos falar de Obra ao Negro, título de Marguerite Yourcenar, que ela mesma explica da seguinte maneira. Ela, Marguerite Yourcenar. A fórmula, a Obra ao Negro, que dá o título a este livro, designa nos tratados alquímicos a fase de separação e dissolução que era, diz-se, a parte mais difícil da grande obra. É ainda discutível se uma tal expressão se aplicava a audaciosas experiências sobre a própria matéria ou se significava simbolicamente as provações do espírito ao libertar-se de rotinas e ideias feitas. Significou, sem dúvida, uma coisa e outra, distinta ou simultaneamente. Não é fácil saber se o Nigredo de Maria Azanha consiste em empreender audaciosas experiências sobre a própria matéria, como explica Marguerite Yourcenar, ou se significa simbolicamente as provações do espírito ao libertar-se de rotinas e ideias feitas. Nós todos somos continuamente confrontados com situações que nos obrigam à própria transformação. E na Casa de Ler o Escuro, há algumas... De ler no escuro, tenho aqui uma grade. Há algumas dessas situações que nos transformam, nós passamos por elas e transformamos-nos. Veremos as mais fortes e que nos tocam a todos. Com Obra ao Negro e Nigredo, quero chamar a atenção para o que o escuro do livro ilumina, e não é por distração que atribuo luz às trevas. A palavra Nigredo também faz parte do léxico dos alquimistas, é um sinónimo de Obra ao Negro, ao designar o primeiro estado da obra alquímica, a morte espiritual. Isto é um livro do luto. Sucedem-lhe os estados albedo, purificação, citrinitas, despertar, que é uma cor amarela, e rubedo, iluminação. Os alquimistas acreditavam que no primeiro passo para alcançar a pedra filosofal, todos os ingredientes tinham de ser mesclados até formarem uma matéria preta. Isto, dito de uma forma mais simples, é o princípio de qualquer iniciação, é a pessoa morre e tem de nascer com outro comportamento, outro espírito, outro modo de ser. Os que leram o livro já notaram que, além da queda inicial, aparecem várias situações catastróficas, entre elas a morte. Seja a mulher que se suicida, seja o cadáver do homem que vai enterrar, a morte física está presente, tal como a morte espiritual. Nesses casos, em que o sentimento apela para a rosa, enquanto símbolo do amor e da compaixão, surge uma dominante mística ligada ao coração que o Calvário exprime. Vale rosas, mas o tema da morte, na sua dimensão espiritual, é de cravos que se ornamentam e logo transportados na boca pelo anjo do desastre do segundo poema, que se diz que ele tem cravos, a morte tem cravos na boca, assim. Para nós, portugueses, os cravos são as flores do 25 de Abril. E é na casa dos antigos capitães que nos encontra. Bom, entre parênteses, já sabem, uma informação biográfica comum, a Maria Azanha e eu somos dos mais jovens sócios desta casa, fomos recebidos há pouco tempo, sem a ritual de iniciação, mas fomos Eu, por acaso, fiz um interrogatório militar feito pelo Coronel Vasco Lourenço, quando lhe vim fazer perguntas sobre o Sarmento Pimentel,
E ele, como quem não quer a coisa, fez-me perguntas tendentes a avaliar o meu conhecimento da matéria, mas vá lá que eu sabia que o sabimento mental era de cavalaria e coisas assim. Portanto, tive o meu rito de passagem assim. Portanto, nós hoje estamos a estrear-nos nesta casa como sócias da Associação 25 de Abril e com muita honra. Referências à iminência da morte da Revolução tinham de entrar connosco, não podiam ficar lá fora. Portanto, este livro tem uma advertência. Já todos sabemos que a Revolução está em risco. Os cravos também são ferros usados para pregar Cristo na cruz, como sabemos da nossa cultura cristã. Para os alquimistas, toda a privação de Jesus até morrer no Calvário é entendida como obra ao negro, é a morte por excelência. É ele o grande morto, sem anular outras mortes individuais, em massa e com a intenção de genocídio, iniciáticas e criminais, passadas e presentes. Tudo isso aparece no livro. Passadas e públicas foram as mortes nos campos de concentração, haja em vista Auschwitz, no poema A Noite da Europa. Presentes são as dos desalojados pelas guerras e pela fome, que migram para uma Europa que também se apaga. Apaga-se em Lesbos, por exemplo, nome de ilha duplamente simbólico e do raros poemas, se não for o único no livro, em que cintila a palavra esperança, como farol na tela tenebrista. Tão nigredo como a morte de Cristo é então a morte do velho continente, personagem no poema intitulado Europa, em que o abismo por nós mesmos cavado é testável com o fio de prumo. O fio de prumo atravessa a Europa. É uma estranha morta, a Europa. Os braços fazem de escuro. O céu é 7 vezes horto. O chão é um fio de prumo. Uma gruta encostada ao seu ombro navega dentro de um túmulo. Chove desesperadamente, chove de novo. Porém, há outros mortos, mais humanos, se bem que simbólicos do mesmo modo, suficientemente importantes para darem título à obra. Vejamos o poema A Casa de Ler no Escuro, onde se ilumina o cadáver do homem. O poema é um quarto escuro onde sozinho entras. Mais negro ainda é o aposento onde habita o teu cadáver. Que homem morre? É caso para perguntar. O Homo sapiens, certo indivíduo da espécie, ou o macho? Agora isto aqui, que me perdoem os machos se estiverem nas salas, espero que não haja nenhum, mas isto é uma matéria de luta minha. O macho em geral, na sua expressão machista, é um dos flagelos que subsistem num tempo em que a sobrevivência da espécie, abençoada pela Bíblia com o imperativo crescei e multiplicai-vos, deixou de exigir da criação. Nós somos capazes de nos replicar hoje, temos a técnica, a ciência, a tecnologia, para nos replicarmos sem ser preciso passar pelo parto, por esse sangue todo, por essas coisas. São essas coisas em que assenta a ideologia do macho. Uma vez postas em prática no futuro, de um lado deixa de se justificar a educação para o machismo, de outro libertam-se as energias sexuais, que eu acho que são as forças mais importantes da natureza, do mundo vivo, é a energia sexual. Ficam libertas para o amor, o prazer, o convívio social e outras finalidades de um mundo agora de ficção científica de que nem suspeitamos. Retrato tenebrista do mundo e da Europa num século XXI que se esperava civilizado, de grandes progressos humanitários e espirituais e não apenas progresso tecnológico. A
casa de ler no escuro é a câmara escura em que a autora vai decifrando os sinais do presente que anunciam um futuro francamente tenebroso. Então não há esperança? Perguntamos. Sim, há esperança. Tinha que haver, numa autora dedicada às causas sociais e humanitárias, membro de uma fraternidade que se faz simbolizar pela cruz e pela rosa. No meio das trevas reluz uma esmeralda, a pedra da esperança, sim. Só uma. É uma única vez que a palavra esperança está escrita, mas chega para iluminar a casa. Encontramos-la num lugar paradoxal, onde hoje correm lágrimas, a morte e a fome pairam, devido à deslocação forçada dos migrantes, mas que antes era símbolo de uma delicada poesia. Intitula-se Lesbos, o poema. Acredito que a esperança que nele brilha é a única arma capaz de vencer a catástrofe da família, e isso é uma convicção minha, que a família está em crise, não corresponde às necessidades atuais. Do desgoverno, da violência, da guerra e da pobreza. O que é que salva aqui, na minha opinião, é o amor, a compaixão dos que praticam a misericórdia. Vou ler o poema. Lesbos. Estremecem sob a angústia pesada das pedras. Sentem calafrios e secam as sombras de sangue no chão. Com olhos de veludo negro, a mão humana enxuga-os com o ouro do sol e com os olhos santos de crianças derrubadas. Nos confins da terra, passos recomeçam, sem balanço nem piedade, a marcha da esperança. Não será política a dar luz à pintura tenebrista da ilha, antes o seu passado sáfico. É como vejo a marcha da esperança, reivindicação do direito ao amor, ciência de que a fraternidade é o que nos resta para salvar.